no jogo do Brasil, uma partida em que o time correu alguns riscos ali no primeiro tempo, alguns probleminhas, mas no geral levou perigo, teve chances mais claras e acabou vencendo com o gol do Endrick na jogada do Andrés e do Vinícius Júnior. O Endrick, eu acho que o Fabrício Bruno fez uma partida limitada, é um jogador limitado, é um jogador que não tem nível de seleção, ao contrário, por exemplo, do Beraldo, com muito mais recursos. Eu vou mostrar os números. Robson Machado, MCP, Mauro César Pereira, falou que o Fabrício Bruno não foi bem hoje. Você concorda? Não, não concordo, Robson. Mas o Mauro tem todo o direito de ter a opinião dele. Eu achei que o Fabrício Bruno jogou bem hoje. Aliás, eu vou dizer mais. O sistema defensivo do Brasil foi muito bem. Todos eles foram muito bem. O Bento, quando foi acionado, foi muito bem. E achei agradabilíssima surpresa a dupla de zaga composta por Fabrício Bruno e Beraldo. Eu não sei, Paulo, que tá aqui, mas eu até mando essa pergunta para você, Marra. Até me surpreendeu essa questão do Fabrício Bruno e Beraldo ali na zaga. De certa forma, mostrou tranquilidade, mostrou segurança ali, não? Os colegas estavam falando e eu comecei a viajar pensando... Salve, salve, galera! Vamos embora com mais um vídeo aqui, né, sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira vence a seleção da Inglaterra aí por 1-0 com o de Endrick. Na estreia do Dorival também, né, a seleção brasileira teve um futebol bastante empolgante, podemos considerar assim, né? A seleção brasileira empolgou, se a gente for comparar o ano passado, né, que 23 derrotas consecutivas na era Denis, né? Então, o Dorival Júnior estreou muito bem. Podemos destacar alguns jogadores que jogaram muito bem aí, né? Como Paquetá, João Gomes, Bruno Guimarães jogou muito bem, Vinícius Júnior um pouco abaixo. Eu acho que o Wendel jogou muito bem, o lateral esquerdo do Porto, se não me engano. Lateral direita lá, o Danilo jogou muito bem. A dupla de zaga, Beraldo e Fabrício Bruno jogou bem para mim também. O Bento não foi tanto exigido, mas eu acho que por si, se a gente fazer uma avaliação bem rápida aqui, eu acho que todo mundo conseguiu desempenhar um bom futebol, né? Um futebol regular para bom aí, né? Eu quero saber a tua opinião aí nos comentários. Qual foi o maior destaque dessa partida para você? É isso aí, tamo junto. Deixe seu like e vambora aí que a mídia esportiva falou sobre essa vitória da seleção brasileira diante da Inglaterra. Um ponto aqui bem importante, né? Se a gente for olhar aqui, o trio de ataque da seleção contra a Inglaterra foi da La Liga, Campeonato Espanhol, o trio de meio de campo, Premier League, e o sistema defensivo vem de 4 campeonatos distintos, né? Mas o trio La Liga, meio de campo, Premier League. Muito boa do Brasil, né? Bem digno o jogo do Brasil, uma partida em que o time correu alguns riscos ali no primeiro tempo, alguns probleminhas, mas no geral levou perigo, teve chances mais claras e acabou vencendo com o gol do Endrick na jogada do Andrés e do Vinícius Júnior. O Endrick acompanhando e marcando o gol da vitória do Brasil, aparecendo como um centroavante que faltou, né? Por exemplo, na bola do Vinícius pela esquerda, quando ele cruza, ela atravessa toda a pequena área e não tem um centroavante. O Endrick se apresentou como tal. O Rodrigo não é um jogador com essa mesma característica. O Endrick tem mais a pegada para ser um segundo atacante e até um centroavante, e isso foi fundamental para a vitória da seleção brasileira. Uma boa estreia do Dorival, não é a estrela, eu acho que ele foi capaz. Eu mesmo que vinha dizendo aqui, achei a convocação muito estranha, continuo achando. Acho que Fabrício Bruno é bem discutível, aliás, acho que foi o ponto fraco da zaga. Hoje o Beraldo, várias vezes o Beraldo salvando ali e resolvendo a situação. E muito mais exigido, né? Teve muito mais a bola no pé, porque é quem tem melhor qualidade para sair jogando. O Rafael não entrou, o goleiro reserva, acho que um goleiro que não tem nível para a seleção, mas ele acabou fazendo ali uma boa formação, meio campo com jogadores acostumados a jogar na Premier League, né? E agora o Brasil muito duro, né? Muito faltoso. Primeiro tempo, Paquetá jogou bem, cara. Jogou bem o Paquetá, mandou bola na trave depois na segunda etapa, mas falta demais. Para você ter uma ideia, o Paquetá fez no primeiro tempo 5 faltas. A Inglaterra inteira no primeiro tempo fez 5 faltas. Então teve uma série de outros pontos aí que a gente vai discutindo, mas foi uma boa estreia do Brasil. Começou bem o Dorival, se saiu bem, está de parabéns. Foi uma ótima partida para ganhar confiança, né? Porque você ganha mais tranquilidade, ainda mais depois que o Brasil perdeu 3 jogos seguidos, né? Ainda com o Fernando Diniz. E o Dorival conseguiu aí um time mais consistente. Como eu falei, sofreu um pouco no começo, achei que sofreu um pouco demais. Bolas aéreas na segunda trave, a Inglaterra tendo chance. Teve várias oportunidades ali que a bola sobrava no rebote, não tinha ninguém. O Kiel teve 3 chances para chutar para o gol ali da entrada da área, chutou todas elas muito mal.
Então, houve ali alguns ajustes, mas é natural, é um começo de trabalho, né? Também não dá para ser perfeito. Mas dentro das circunstâncias, ele conseguiu montar um time que fez um bom papel. Melhor do que o esperado, e estou aqui elogiando a boa atuação, bom trabalho do técnico Dorival Júnior nessa primeira partida. Só acho que ele tem que procurar se cercar dos melhores. Não é para convocar A, B ou C, porque jogou com ele, porque é gente boa, porque é legal. Ele tem que se cercar dos melhores. Eu acho que esse é um ponto importante, ser um bom selecionador. Mas saiu melhor que encomenda essa estreia do Brasil. Salvo também. Como joga bola o tal do Jude Bellingham, né? A gente vê no Real Madrid, via no Borussia Dortmund, vê na seleção inglesa. E hoje, como tomou porrada, como o Brasil pegou e arrepiou, né? Bateram muito, fizeram muitas faltas, mas ele joga muito fácil, ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, controle de bola, distribuição do jogo. É um jogador realmente muito bom, 20 anos apenas. E vimos aí jogadores jovens, né, brilhando muito, né? Como o caso também do Endrick, com estrela, com presença diária. O Endrick foi preparado para ser um jogador internacional desde pequeno e está correspondendo, né? Acabou ele marcando o gol da vitória da seleção brasileira, né? Aí tem gente que vai começar aqui a falar do Fabrício Bruno. Gente, desculpa, eu respeito todas as opiniões. Eu acho que o Fabrício Bruno fez uma partida limitada, é um jogador limitado, é um jogador que não tem nível de seleção, ao contrário, por exemplo, do Beraldo, com muito mais recursos. Eu vou mostrar os números daqui a pouco aqui, vocês vão ver. A bola passou muito mais nos pés do Beraldo do que do Fabrício. É o Beraldo que tem que sair jogando, ele que vai dar a saída de bola. E o Fabrício muitas vezes não dava combate. E a bola passando pela área. Enfim, o Beraldo tirou várias, inclusive, ali, em situações mais delicadas, né? Mas eu sei que tem muita gente que gosta demais do Fabrício Bruno, porque ele joga no Flamengo, tem um monte de rubro-negro aqui e tal. Aqui eles não estão misturando estação, não, porque joga no Flamengo e falar que o cara é bom pra caramba. Ele é um jogador razoável, acho que é uma das convocações pra lá de complicadas. Agora, questionáveis, o Felipe Ibner dá um braço a torcer, minha opinião, cara. Vocês acham que o Fabrício Bruno jogou pra cacete? Pelo amor de Deus, cara, aí é brincadeira, né? Ah, tudo bem, tem direito de você de pensar assim, respeita a minha opinião, de pensar diferente de você. Gostei do Paquetá, embora tenha feito muitas faltas, muito violento no primeiro tempo, faltas duras até, tomou um cartão amarelo, né? Agora, acho também que é o seguinte, gente, é só um jogo, né? Não é para ficar elogiando também de forma absurda, nem para ficar criticando também como se fosse uma porcaria e tal. Ah, a Inglaterra estava ruim, não, ganhou, tem seus méritos e tal, mas é só um jogo amistoso, a gente pode entender como uma boa partida, tá? Como um bom começo e nada mais do que isso. E se perdesse também, não seria o fim do mundo, né? Se fosse derrota do Brasil, se fosse uma atuação, também seria a primeira partida. Eu só acho que a gente não pode se deixar levar por amistoso, como se fossem jogos de conclusões definitivas, tá? Como também antigamente tinha a Copa das Confederações, muito pouco mais de critério nessas horas. Eu mesmo dei o braço a torcer, para quem fala que eu dou o braço a torcer, e reconheci um erro crasso meu e de muitos de nós na imprensa, lá no Catar, quando o Brasil foi eliminado. Eu falei, tá aí gravado, quem quiser ver, eu acho que fui muito condescendente com o trabalho do Tite na seleção. Sempre tendo paciência, esperar a Copa do Mundo para ver como é que vai ser, lá que a gente vai ter uma noção. Chegou na Copa, não foi legal. Foi muito abaixo do que se esperava. E eu acho que deveria ter sido mais crítico antes. E não fui. Fui tolerante demais na minha maneira de me comportar com relação às atuações do Brasil. Eu fiz um meia-culpa com relação a isso. E acho que muitos de nós na imprensa tivemos uma tolerância muito grande com o Tite, que já merecia críticas mais duras antes do Mundial, por alguns momentos, como aquela Copa América que o Brasil perdeu para a Argentina no Maracanã. Mas, enfim, isso são águas passadas, né? Então, é uma vitória histórica da seleção brasileira. E que vem num momento muito especial, porque é o momento que o descrédito toma conta, muita gente não leva fé na seleção brasileira, no futebol brasileiro, e essa vitória vem diante de uma das mais fortes seleções do mundo. Vocês podem acreditar nisso. Não tinha o Saka, não tinha o Kane, que são jogadores titulares no ataque, mas hoje a Inglaterra estava em campo com jogadores do nível de Foden, de Bellingham, de Rice, de Walker, que saiu logo no início, o goleiro Pickford é titular desde 2016. Ou seja, a Inglaterra estava com a sua base em campo. E a Inglaterra é uma das seleções mais fortes do mundo na atualidade. Não perdia há 10 partidas. É candidata ao título da Eurocopa e também da próxima Copa do Mundo. E o Brasil, minha gente, com uma seleção nova, porque hoje nós tivemos
a estreia do Bento, a estreia do Fabrício Bruno, a estreia do Beraldo, o Wendel, depois de muito tempo, voltou à seleção brasileira, a estreia do João Gomes, a volta do Paquetá, sem contar aí com os demais jogadores que estavam em campo. Então era muita coisa diferente, pouco tempo de treinamento. E o Dorival Júnior conseguiu colocar em campo uma equipe que enfrentou e foi melhor em boa parte do jogo e mereceu vencer a Inglaterra dentro de Wembley. Então é um início extraordinário do Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. E passa um recado muito importante, principalmente coroado com o gol de Endrick, o mais jovem jogador a marcar um gol no estádio de Wembley, com 17 anos e 246 dias, se eu não estou enganado. Acho que é isso. Mas ele tem 17 anos. É hora de novos rumos. É hora de renovar. Esse é o principal recado que deixa essa importante vitória, histórica vitória da seleção brasileira. É hora de seguir um novo caminho, de aproveitar o que ainda é bom, mas dar oportunidade a novos nomes, a novas caras, a jogadores que estão jovens ainda e brilhando no futebol da Europa e outros que estão chegando. Então, esse é o recado. Eu tenho a impressão de que Marquinhos, Casemiro, o próprio Neymar, eles ficaram assim pensativos, porque pensaram o seguinte: olha, o pessoal está se virando bem sem a gente lá, hein? Porque o Brasil, repito, ganhou da Inglaterra em Wembley, não é pouca coisa. E com o gol do Endrick tem um sabor ainda mais especial, porque isso aí marca uma nova era. Endrick, ele é o futuro e pode se tornar, muito rapidamente depois do gol de hoje, o presente, ao lado de jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo, seus companheiros que estarão ao seu lado nos próximos anos no Real Madrid. Achei que a seleção brasileira foi muito bem. E vou fazer aqui uma análise setor por setor. Dorival arrumou muito bem a equipe. O Brasil teve dificuldades para sair jogando, ficou encurralado lá na defesa com a marcação alta da Inglaterra no início do jogo, nos primeiros momentos do jogo, mas depois conseguiu sair com movimentação e a atuação brilhante do Paquetá, que será um dos destaques da partida. Vamos lá. O Brasil começou com Bento, estreando aí no gol da seleção brasileira, né? Em Wembley. Danilo, muito experiente. Fabrício Bruno estreando, Beraldo estreando e o Wendel voltando. O sistema defensivo do Brasil foi muito bem. Todos eles foram muito bem. O Bento, quando foi acionado, foi muito bem. Os dois laterais tiveram uma atuação destacada. O Danilo talvez tenha feito a melhor partida dele com a camisa da seleção brasileira, hein? O Wendel também muito seguro, aparecendo no ataque, marcando bem. E achei agradabilíssima surpresa a dupla de zaga composta por Fabrício Bruno e Beraldo. Eles mostram que têm qualidade para permanecer ali. São zagueiros que se completam. O Beraldo é um pouco mais técnico. O Fabrício Bruno, ele é mais rápido, ele é mais de imposição, ele é muito bom na bola aérea, ele é mais xerifão, mas eles formaram uma dupla de zaga muito interessante. Robson Machado, MCP, Mauro César Pereira, falou que o Fabrício Bruno não foi bem hoje. Você concorda? Não concordo, Robson. Mas o Mauro tem todo o direito de ter a opinião dele.
Eu achei que o Fabrício Bruno jogou bem hoje. Aliás, eu vou dizer mais. Nós vamos falar depois com mais calma sobre a seleção e tudo, mas eu não vi nenhum jogador do Brasil hoje jogar mal, na minha opinião. Eu não vi. Se vocês viram, botem aqui nos comentários, eu vou ler e vamos falar a respeito. Mas eu não vi jogar mal, eu não vi ninguém jogar mal. Eu vi Rodrigo jogar muito, eu vi Paquetá jogar muito. Como está jogando bola o Paquetá? Eu vi o Vini Júnior um pouco abaixo do que ele é, mas, pô, o primeiro gol sai de um chute dele que o goleiro espalma. Ele ia fazendo um golaço, que o detalhe foi só porque ele não tinha que ter dado um toque um pouquinho mais forte na bola. Ele só desviou do goleiro, a bola ia entrar, mas foi devagar, o outro zagueiro tirou. Mas ainda assim, dizer que o Vini Júnior jogou mal é um absurdo. Sabe? E vários outros jogadores. O próprio Rafinha, que talvez tenha sido o menos expressivo, eu não acho que jogou mal. O que eu acho é que o ataque tem que ser outro. Isso nós vamos falar já já. Carmo, Renato, já não era hora do Dorival renovar essa seleção? Casemiro, Marquinhos, Neymar, Richarlison? Eu acho que sim. Eu acho que a maioria aí tem que ser realmente trocada. Casemiro, o United está querendo vender o Casemiro e sonha com o João Gomes, gente. E aí nós vamos manter o Casemiro e deixar o João Gomes no banco? Hoje o Bruno Guimarães jogou uma barbaridade. Uma barbaridade. Não pode sair do time. O Douglas Luiz, que entrou depois, também é outro baita jogador. Essa geração de Marquinhos, Thiago Silva, o próprio Neymar, o próprio Richarlison, já foi. A convocação do Richarlison, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que é impressionante. O Richarlison foi, como é que se diz? Foi convocado por pena. Por pena. Que o Richarlison estava em depressão, que o Richarlison se separou, o Richarlison levou um golpe do empresário dele, perdeu um caminhão de dinheiro. O Richarlison estava totalmente para baixo. Aí a CBF resolveu já convocar o Richarlison para levantar o astral dele. Nem fisicamente o Richarlison está bem. Nem isso, não pode nem jogar hoje. São essas coisas que eu não engulo, entendeu? No lugar do Richarlison, eu preferiria ter convocado 1000 vezes o Vitor Roque, que está no Barcelona. O Vitor Roque, ex-Atlético Paranaense. Esse moleque é bola, esse moleque é o futuro. O Richarlison já deu, gente. Alguém consegue imaginar o Richarlison, camisa 9 da seleção brasileira, daqui a 2 anos, na próxima Copa? Gente, está na hora de passar o bastão. Esse jogo de hoje foi muito bom para isso, para deixar claro que a gente não precisa ser mais, entendeu? Refém de velhas estrelas. Que jogou o Beraldo hoje, meu amigo. Que moleque bom de bola, que zagueiraço. O Beraldo, que já tinha aparecido bem no São Paulo, mas quando chegou no Paris Saint-Germain, o queixo do técnico caiu. Pô, esse garoto parece que já está aqui há 5 anos. E o futebol dele, cara? Então é por aí, é Beraldo, entendeu? É João Gomes, é Andrés Pereira, eventualmente, é Douglas Luiz. Esse é o futuro. E no ataque não tem dúvida. O ataque, aí eu vou defender logo a minha tese. O ataque da seleção brasileira, para mim, não tem discussão, cara. Tem que ser Rodrigo, Hendrick e Vini Júnior. Acabou. Acabou. O resto é reserva para entrar, eventualmente, para fazer uma espuma. Rafinha, Martinelli, sei lá mais quem. É tudo banco, cara. O ataque tem que ser Rodrigo, Vini, Hendrick e Vini. Que, aliás, tem grandes chances de ser o ataque do Real Madrid no ano que vem. A menos que contrate o Mbappé. Se contratar o Mbappé, muito provavelmente o Hendrick vai ter vamos assim dizer, um desenvolvimento lá no Real Madrid mais lento. Mas na seleção brasileira, cara, na Copa de 26, é uma idiotice você achar que o ataque do Brasil não tem que ser Rodrigo, Hendrick e Vini. A menos que algum machuque, alguém se perca aí. Mas o resto, bicho, em termos de talento, nós estamos muito bem servidos, cara. Muito bem servidos. Né? Uma estreia com gol, com tão pouca idade, jogando em Wembley. Vamos com os números de Hendrick, então, com essa passagem pela seleção brasileira. A expectativa pelo futebol dele, é claro que é gigante, sendo que vem ainda a transferência para o futebol europeu no Real Madrid. Tá aí, ó. Bem-vindo à história, Hendrick. E é claro que ele entra num hall aí
de pessoas, jogadores especiais que já passaram pela nossa seleção, atingindo a marca de 4º lugar aí, com o mais jovem a marcar pela seleção brasileira. Tá aí, só atrás de Pelé, Edu e Ronaldo. Tá aí, essas 3 lendas, né, do nosso futebol brasileiro. Mário Marra, boa noite pro senhor. Gostou do que viu? Gostou? Vamos começar falando do Endrick? Vamos. Já que no Linha não deu tempo de falar de tudo ali, a gente aproveita e faz essa Linha 2.0 aqui com o ESPN FC, falar um pouquinho a respeito do Endrick, que eles não falaram. Gostou da atuação dele? Boa noite. Demais. Boa noite. Boa noite aos companheiros, família Leal. E boa noite também ao Fã de Esporte, Luciano. Gostei demais, né? Assim, o menino tem 17 anos. As coisas aconteceram na vida dele de uma forma incrível, rápida, mas não por acaso, né? Ele é muito bom jogador. A imagem dele já nas principais capas dos jornais da Europa, a imagem do primeiro gol marcado em Wembley, isso é uma coisa legal demais, isso é incrível. Então vamos lá. Mas eu acho também que além da participação dele, a forma que o jogo estava se desenhando naquele momento foi boa para o Endrick. Naquele momento, a Inglaterra jogava com 2 zagueiros e 2 zagueiros de lateral. Mas o Konsa, sim, ele é um zagueiro que joga pela lateral no Aston Villa. Ele já virou lateral? Ele ainda é zagueiro. Na carteira de trabalho dele está escrito zagueiro. Ele vai jogar como lateral algumas vezes, ele colocou o Matt Cash no banco, no Aston Villa, porque ele oferece sustentabilidade pelo lado. O Matt Cash vai e esquece que volta. E aí ele não. Então ele vigia bem o setor. E do lado esquerdo... Desculpa, mas essa aí é a capa do Marca, tá? Fã de Esportes. Então, é isso que a gente está falando, de principais jornais. E do lado esquerdo já era ali o Joe Gomes. O Joe Gomes, ele é zagueiro, que joga de lateral, que joga de volante. Bota ele em qualquer lugar ali, vários lugares, mas ele é zagueiro. Mas ele é zagueiro. E naquele momento, 4 zagueiros em linha alta. Alguém precisava dar um passe. Saiu o passe, saiu a jogada e ele estava namorando tudo, acompanhando tudo. Ele foi muito bem. Ali a seleção brasileira aproveitou uma circunstância de jogo e aproveitou com um talento incrível de jogadores que são muito bons. Se ele faz o 2º gol, seria mais legal ainda para ele. Para quem está no Brasil, para a história toda e para quem está acompanhando essa história. Para mim, o Endrick tem, Luciano, um grande diferencial no futebol mundial. O futebol mundial está cada vez mais tático. Cada vez mais, fechou a minha aqui, eu vou iniciar uma nova jogada ali atrás. Eu vou tentar passar, não, bloqueou, já tem sobra, eu vou iniciar uma nova jogada ali. O Endrick é um jogador fora da caixinha, porque ele faz jogadas que só ele está vendo. Contra o Botafogo, ano passado, no Campeonato Brasileiro, ele ganha um campeonato dessa forma. Dominando de um jeito, criando, tá fechada a porta, eu vou. Fechando outra porta, eu vou. Ele é um jogador extra classe, porque ele faz algo além do jogo tático. E esse batismo em Wembley é muito significativo para ele. Mas esse resultado, talvez o resultado, não estou falando da vitória em si, mas o resultado dele ter feito um gol, dele se posicionando dentro de campo, tem muito a ver com a personalidade dele também, né, Eugênio? Assim, é um moleque que, a princípio, tentou dar uns dribles ali que talvez outros moleques mais intimidados não dariam para cima de uma zaga inglesa. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Luciano. Luciano, se você me permite, a família Leal te abraça. Tenho certeza que Bira concorda. É um prazer estar com a família Leal aqui. A família Leal te abraça. Eu acho que o gol marcado pelo Endrick deu a ele muita confiança para tentar o que ele tentou depois. Ele se empolgou no jogo, tentou passe de calcanhar, tentou dar o drible da vaca no Konsa. Eu confesso, eu critiquei. Foi pra cima. Eu acho que não só ele. Depois do gol do Brasil, alguns jogadores ensaiaram ali algumas jogadas de efeito. Teve aquele fake shot, acho que foi o Andréas que tentou pela direita, vai, não vai. Teve toquinho fake ali. Shot ou chute no vácuo? Exatamente. Porque foi contra a Inglaterra. Então. Mas assim, só para tradução simultânea. O Endrick tentou toque de calcanhar e tal. Mas aquela empolgação do jovem ali, ele... Se tivesse feito o 2º gol, meu Deus. Aqui no Brasil, no futebol brasileiro, a gente tem uma instituição. Qual que é? Instituição, assim, você pega assim, por exemplo, estatísticas, tá aqui da Opta. Endrick teve 6 ações com bola no jogo. 2 finalizações. Uma pro gol, sem goleiro. Né? O goleiro já tinha tocado na bola no chute do Vini Júnior. E a outra que o goleiro defendeu no último lance do jogo. 3 passes, né? E um drible tentado. 6 ações com bola. Poucas, né? Sim.
Mas tem uma coisa que é uma instituição brasileira que não está aqui. O que a gente chama de estrela. Ah, isso ele tem. Isso... Não é? É uma coisa assim meio que intangível. Teve estrela. Ele entrou meio que iluminado em campo. Assim, os deuses do futebol o tocaram e falaram assim, vai lá, garoto, faz o gol e entra para a história como, ao que parece, é o jogador mais jovem por seleções a marcar um gol no histórico, o Wembley. Sai ali como o cara que transformou, que materializou uma vitória importantíssima para a seleção brasileira, num momento complicado que a seleção vivia, com muitas dúvidas. Eu continuo tendo muitas dúvidas, mas acho que, apesar do iluminado e do estrelado Endrick, o craque, para mim, estava fora do campo. Para mim, foi Dorival Júnior. O que ele conseguiu fazer em uma semana, com um time cheio de jogadores inexperientes em nível internacional, em termos de seleção brasileira, especialmente, contra uma seleção das mais fortes do mundo hoje, fazer o time ter personalidade, ter equilíbrio entre defesa e ataque, equilíbrio emocional mesmo, durante o jogo, que teve momentos ali em que a Inglaterra teve mais em cima, especialmente no primeiro tempo, e organização para jogar, fazendo o que eu poderia chamar de um feijão com arroz bem temperado. Quem não quis inventar a roda, mas conseguiu trazer o time junto. Foi um time que jogou como equipe. E eu acho que aí você vai começar a falar, poxa, mas o Paquetá jogou muito. O Paquetá jogou muito. A dupla de zaga foi bem. A dupla de zaga foi... E aí você vai começar a identificar jogadores que jogaram bem. Quando vários jogadores jogam bem, porque o coletivo facilitou isso, possibilitou isso. E um coletivo bem montado por ele. Então, eu acho que... E ele também, inexperiente em futebol internacional, em futebol de seleções. E a gente percebia até nas palavras dele durante a semana, até hoje mesmo, ainda muita timidez ali ao se posicionar, ao falar, meio que incerto em algumas palavras. Mas o time dele não foi assim, o time dele foi seguro. O time dele foi firme. O time dele encarnou espírito de coletividade, de seleção, e foi brindado com uma vitória. Uma vitória é verdade. Se a gente pegar o último amistoso Brasil e Inglaterra, a Inglaterra tem muito mais derrotas do que vitórias contra o Brasil. Isso a história registra. Mas o último jogo foi o momento em que o Brasil estava bem com o Tite e o Southgate tinha acabado de assumir a seleção inglesa, tinha pouco tempo. Ele entra como para substituir o São Allardyce. Quase como interino e vai ficando. 2016, fica outubro como interino, 30 de novembro de 2016 ele assina, mas já trabalhando como técnico principal. E naquele momento, a Inglaterra não tinha o lastro, o Southgate especialmente, não tinha o lastro que tem hoje como técnico da seleção inglesa. E o Brasil vinha com o Tite depois de uma grande campanha nas eliminatórias. E a Inglaterra se fecha, joga lá atrás. Linha de 5 atrás? Linha de 5, e o Brasil, dono da bola, teve, sei lá, quase 80% de posse de bola e não conseguiu furar o bloqueio defensivo da Inglaterra. Hoje foi uma outra realidade. Hoje foi o Brasil que entendeu, opa, não vai ser mais assim que a banda vai tocar. A Inglaterra vai jogar também. E o Brasil soube equilibrar isso. Não que ele tenha ficado na defesa o tempo inteiro, não ficou. Quando teve a bola, soube trocar passe, soube se aproximar, e mostrou qualidade com isso, mas não foi um time de imposição fora de casa, como tentou ser, por exemplo, e como foi várias vezes, mas como tentou ser na última vez que visitou o Wembley. São características que a gente tem que ir tentando entender a realidade do momento e valorizar a bela atuação que a seleção brasileira teve hoje. A gente vem de um passado recente aí, com o Diniz, onde muita gente ficou decepcionado, mas aí, de certa forma, a gente tem que ponderar algumas coisas. O método de trabalho, questão tática e tudo mais. E quando você fala que o Dorival fez um arroz-feijão bem feito ali, bem temperadinho, aquele arroz-feijão que todo mundo gosta. Embora o Rice estivesse do outro lado. Menos o Rice. Menos o Rice, um pouco menos de arroz, mas mais feijão ali. Aí o que me leva a crer e até questionar essa questão de, por exemplo, o Southgate. Como ele é visto como técnico, de certa forma? Ele é um cara genial taticamente? Assim, então, aí um Deschamps. A gente tá falando das seleções que são consideradas as favoritas. Sim. E aí, será que o segredo, ou então o trabalho de seleção para o Diniz foi dificultado, porque não tem tempo realmente, é justamente o feijão bem temperado e não aquela bela daquela... Exatamente, mas isso então, já aí... é uma coisa consolidada no futebol mundial de hoje, que futebol de seleções... Bom, campeão do mundo, salvo exceções,
salvo exceções, casos pontuais, de grupos que estejam se desenvolvendo juntos há muito tempo, porque vem da base, daí jogadores que já estão juntos desde a base, jogadores que têm uma parte considerável do grupo, do elenco, que faz parte do mesmo clube, então já pode herdar aquilo do clube. Então, salvo casos pontuais, assim, o trabalho foi de a Alemanha de 2014, como né? foi a Alemanha de 2014, como em alguns momentos é a Espanha, Sim, que daí vem, já é o primeiro caso. Vem a formação da base, que vem todo mundo jogando junto desde a base. Então, mesmo quando o jogador é um de cada time, mas ele já se conhece. A primeira escalação do Diniz já leva um pouquinho a crer isso, né? Traz um pessoalzinho ali. Em geral, trabalho futebol de seleções hoje é um técnico que tem que ser um bom gestor de grupo para apagar incêndio, todas essas coisas, porque ali no final das contas, nas grandes seleções do mundo, você vai ter um grupo lá aqui dos 22 ou 26 jogadores. A maioria, quase todo mundo é titular do seu time, é estrela do time, ou é um jogador de destaque no seu time, então todo mundo se acha bom o suficiente para ser titular e você vai ter que convencer o cara que ele vai ficar no banco. E às vezes não vai nem entrar. Às vezes ele vai atravessar o Oceano Atlântico, viajar até aqui, às vezes não é nem para cá, às vezes vai viajar para o Chile, para a Argentina, que é mais longe ainda, né, vindo da Europa, para ficar no banco, para não entrar em campo. Então você tem que ser um bom gestor de grupo e tem que, taticamente, saber como montar um time aproveitando qualidades dos jogadores, aproveitando o jeito que ele já joga no clube para ver se você encaixa todo mundo, você tem que ensinar algo novo ao jogador, fala, sabe o que você está fazendo ali? Continua fazendo igual, só que do seu lado lá, em vez de ter o fulano, vai ter o Mário Marra ali para você passar a bola para ele, né? Então, saber fazer isso. O Tite vai fez voltar isso. redonda. Vai. Então, a primeira coisa que o Tite faz quando ele assume a seleção lá em 16, foi começar a tentar botar o máximo possível de jogadores jogando na posição que conheciam, ou porque já tinham trabalhado com ele, ou porque jogavam assim nos clubes. Dorival fez isso. E o Dorival Júnior, eu acho que o Dorival ele fez um time bem conservador, não em relação à postura em campo, mas em relação a ousadias táticas. Não foi um time ousado, não foi um time tão diferentão. Mas foi um time redondinho, que o jogador sabia o que ele tinha que fazer de acordo com aquela posição, a movimentação dele estava muito clara qual que tinha que ser, então o trio ali do meio de campo fechava pelo meio ali, aí tinha orientação, né? Não vamos ser tão ousado assim, o Paquetá teve que volta um pouco mais, até comete umas faltas ali, tudo. O Bruno Guimarães... Algumas ali perigou, o Bruno Guimarães também teve um trabalho ali bem grande, então assim, o Brasil também não empurrou tanto a Inglaterra, mas ele estava aceitando que o momento é de superioridade inglesa, o que está correto da parte dele. Achei que ele foi muito bem ao aceitar isso. Essa humildade não é comum aqui no Brasil. E no final das contas, eu até recebi mensagem, gente falando assim, no final das contas, gente que está querendo cutucar a seleção, o Brasil jogou por uma bola. Olha, se o Brasil jogou por uma bola, o Brasil foi muito mal no jogo, foi muito mal. Foi muito incompetente, porque se o Brasil jogou por uma bola, ele teve 5. A meta não foi cumprida. Ele fez 14. O Brasil ele finalizou 14, mas foram 5 grandes chances. 5 grandes chances. Primeiro tempo já era para ter 1-0. Eu estou contando o gol como uma chance só, porque na estatística conta como duas, né? Conta a do Vinícius e o rebote do Endrick. Eu estou contando como uma só. O Brasil teve 5 chances, pelo menos. Então, o Brasil, aceitando a superioridade inglesa no coletivo, montou um time redondinho, quadradinho, que todo mundo sabia o que tinha que fazer. E nisso, o Brasil levou muito mais perigo que a Inglaterra. A Inglaterra só teve uma chance realmente perigosa, que foi aquela do Watkins, que o Fabrício Bruno dá um totozinho na bola ali e dele chuta torto no primeiro tempo. E só a Inglaterra, toca a bola, o Bellingham joga muito mesmo, nossa, impressionante. Mas no final das contas, a zaga brasileira tirava todas. E é uma zaga que nunca tinha jogado junto. O Bento pegou algumas bolas, mas nenhuma realmente perigosa. Ele foi seguro, fez o trabalho dele, mas não teve finalizações altamente perigosas, grandes efeitos. Então, acho que o Dorival foi muito bem em montar um time redondinho, aceitar que o momento era de superioridade inglesa para fazer o Brasil jogar em cima disso. E usou o que os jogadores sabiam fazer. Eu não vou ser hipócrita aqui, mas eu até mando essa pergunta para você, Marra. Até me surpreendeu essa questão do Fabrício Bruno e Beraldo ali na zaga. De certa forma, mostrou tranquilidade, mostrou segurança ali, não? Os colegas estavam falando e eu comecei a viajar pensando aqui, acho que foi o Eugênio que falou, quando tem vários destaques individuais, você tem que apontar para o coletivo. Sim. Eu fiquei pensando, quem jogou mal? E, assim, mal, acho que ninguém jogou. Pode ter jogado abaixo do que você esperava, mas nada mal. O Rafinha não foi grande coisa, mas assim... mas assim, mal... Não é que foi mal. Mal, não. Mal, para mim, foi o Maguire. Assim, o Maguire. Não é do lado do Brasil, né? É do outro lado. Até a bola que o Walker tira, ele consegue acertar no Maguire. É impressionante. É do outro lado. O Maguire como tá no lugar errado ali. Eu acho que, sim, foi tremendamente surpreendente a dupla de zaga funcionando tão bem.
se a gente olhar que o Brasil sabia, como estratégia, que jogaria não apertando saída de bola, mas uns passinhos mais para trás, de forma mais conservadora, não com linha baixa, mas de forma mais conservadora, a escalação do João Gomes me surpreendeu. Porque o Douglas protege mais e inicia mais as jogadas, inicia com mais qualidade. Mas eu vi também o João Gomes num baita num trabalho de formiguinha. Morde aqui, morde ali, aí morde ali do lado e é uma formiguinha bastante... agressiva. É agressiva. Foi tudo surpreendente para mim. Os lados do campo funcionando, acho que o Danilo... O Danilo é muito confiável, né? É muito legal ter visto o Danilo, né? Partidaça, né? Partidaça. O pessoal pega no pé dele só porque ele não é Cafu, porque ele não é Jorginho. Mas defensivamente... Como postura também para os outros jogadores também. Ele se demonstrando ali um cara que, ó... Sobe na hora certa, segura quase que sempre. Oferece tranquilidade para o outro lado para subir. E o outro lado tinha um lateral que subia mais. Isso é partida perfeita. Um grande problema, eu escrevo sobre a seleção da Inglaterra aqui na TV já tem um bom tempo. E hoje já publiquei um texto de novo. Durante o jogo que estava escrevendo, terminou o jogo já está lá no site da ESPN. A seleção da Inglaterra, vários jogos ganhou com uma jogada de bola parada, fazia 1-0 e aí você se complica. Porque você vai tentar ir para cima e aí os caras têm muita qualidade, envolvem, e Phil Foden vai ter espaço, e o Grealish, que não jogou, vai ter espaço, Kane, que não jogou, o Caio Saka. Esses caras vão ter espaço e vão matar o jogo. E goleou a Bolívia. Na estreia do Fernando Diniz. A seleção finalmente se reconectou com o público, o Brasil reencontrou o seu futebol. E as coisas, elas não acontecem obrigatoriamente como acontece no primeiro dia. Então é possível que terça-feira o Brasil faça um jogo muito ruim contra a Espanha. Ou faça outro jogo bom, mas o jogo de hoje, ele tem que ser desfrutado e observado. Mas a gente tem que sempre ter a cautela de não enxergar hoje como algo definitivo para o futuro. Foi um primeiro jogo do Brasil. Muito bom. Coletiva, individualmente, competitivamente, muito bom. Mas foi um primeiro jogo do Brasil. Vamos ver daqui para frente como é que as coisas vão desenrolar. Olhando um pouquinho o copo meio vazio, tentando colocar o pezinho no chão. Tem que olhar. E o Rafinha, que parece que não... Eu discordo de você. Fala. Eu acho o que você espera do Rafinha? Eu tenho muito emblemático o jogo do Rafinha, eu sei que faz bastante tempo. E eu já gostava do Rafinha, eu aprendi a respeitar esse cara muito. Você acha que a expectativa em cima do Rafinha é muito alta? Ele paga por isso? É muito você alta acha que é isso? Porque ele é jogador do Barcelona. É muito alto. Mas mesmo para quem acompanha o Barcelona, não sabe que ele é um jogador do Barcelona, mas não é... Só que ele não é um jogador do Barcelona ele dominante. Não é incrível. Então, ele não é. Ele é um operário de nível elogiável. O Rafinha não é um jogador que vai desequilibrar constantemente. Não a gente tem opções melhores para a posição dele. Tem o começo dele na seleção foi muito bom, né? Não, aquele jogo contra a Argentina, que ele toma a cotovelada do Otamendi. E que ele vem de uma campanha no Leeds fantástica. O Rafinha seria um bom reserva? O Rafinha é um cara que vai do lado direito incomodar o adversário, que sabe jogar para dentro e bater, que vai marcar muito, que serve na marcação alta, que acompanha a lateral, que cumpre todas as funções que o técnico pede e que deixa tudo em campo. Mas ele não é o Vinícius Júnior. Não, mas também ninguém espera que ele seja o Vinícius Júnior. Vou mais além. Tecnicamente, ele não é o Savinho. Mas ele é um jogador muito útil de acordo com o time. Você tem um adversário ele tem problemas de finalizações. Quando a gente pensa de seleção brasileira... Você tem um time adversário muito forte. Você vai jogar com a França, por exemplo, que vai atacar ali pela esquerda agressivamente. Você coloca o Operário? Pode ser. Depende do que você quer fazer do jogo. Então ele é um jogador importante. Só que eu acho que a expectativa em cima dele é muito alta. Muito alta. Mas eu acho um jogador que merece respeito e admiração também. Só não é um jogador do nível histórico dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Um nível que o Vini está chegando, que o Rodrigo pode chegar, que o Endrick pode chegar, então, mas se a gente que o Savinho pode chegar. Se a gente pegar os atacantes da seleção brasileira, atacantes, não estou falando central, atacantes, todo mundo. Aonde ele está nessa fila do pão? Com bola ou sem bola? Com bola. E tem uma questão de lado, né? Por exemplo... São poucos os melhores jogadores do Brasil jogam pelo lado esquerdo. Ou por dentro. Ou por dentro. O Martinelli, por exemplo, para mim é mais jogador do que o Rafinha. Mas o Martinelli briga por espaço com o Vinícius Júnior. Né? O Rodrigo joga pela direita. Então acho que ele é a grande concorrência para o Rafinha a hora que a gente imaginar todo mundo à disposição. Mas o Rafinha é um cara que cumpre um papel pela direita, que poucos cumprem. E isso favorece a ele nessa briga. E o único canhoto jogando pela direita. E tem a puxada para dentro e o bate dele que é muito forte. Eu acho que quem vai ajudar o colocar uma pulga atrás da orelha do Dorival é o Ancelotti, coincidentemente. Ele vai receber o Endrick e provavelmente o Mbappé. O Mbappé joga pela esquerda,
onde joga o Vinícius Júnior. Pode jogar por dentro. Vai receber o Endrick e o Mbappé. É. Isso aí. O Endrick queria que ele viesse para a seleção brasileira. Olha os caras que estão recebendo lá. Eu acho que os dois vão jogar por dentro ou, numa pior das hipóteses, o Mbappé tirar o Vinícius Júnior da esquerda, porque eu acho que não vai acontecer. Então, naturalmente, o Rodrigo vai para a direita, nesse time do Real Madrid. E como o Dorival ele está absorvendo o que os jogadores fazem nos clubes, certamente ele vai convocar o Rodrigo, se o Rodrigo estiver jogando na direita, no Real Madrid, na seleção brasileira ele vai jogar naquela posição. E é um lado... Se o Richarlison tivesse à disposição hoje, o Rodrigo já jogaria na direita. Certamente. Mas não é como ele tem jogado no Real Madrid. Jogado em dupla, né? Porque ele não tem tempo. Ele não tem tempo para treinar. Você joga na direita. Eu acho, por isso que eu digo que o Danilo foi o único que se sacrificou pelo que faz no clube para jogar na seleção, porque não tem feito essa função na Juventus. Mas conhece muito bem, porque é um cara tem muito mais experiência que o Rodrigo, né? Tem muito mais anos de estrada nessa posição do que o Rodrigo. Então é isso aí, galera. Vamos falar um pouco sobre o jogo aí, né? Brasil vence aí, né? Jogo muito bom da seleção brasileira. Me surpreendeu, para quem assistiu o jogo, pelo menos o primeiro tempo ali, a gente ficou com um cenário, uma impressão muito positiva da seleção. Principalmente que a gente vinha de 3 derrotas consecutivas, né, na era de Diniz, ou ano passado. Então, esse primeiro tempo a gente já ficou com outra expectativa dessa seleção. O Brasil poderia tranquilamente ter terminado o primeiro tempo ganhando o jogo de 1-0, 2-0. A principal chance do Brasil foi o lance do Vinícius Júnior, o Walker acabou tirando a bola e depois acabou selecionando, né? E também a bola na trave do Paquetá, que ele teve uma excelente jogada do Brasil lá, né? Na hora que ele foi chapar, ele tirou muito bem do Pickford, só que acertou na trave. Então essa pra mim, foram as 2 melhores chances do Brasil no primeiro tempo. A gente tem aqui questão de números, né, do jogo. Posse de bola, a Inglaterra ganhou, mas bem pouca mesmo. Finalização foram iguais, né, para cada um, 14 para cada lado. Finalização incerta. O Brasil teve 5 ali. Se a gente for fazer uma probabilidade, aproximadamente ali, a cada 3 finalizações do Brasil, uma era no gol, né? Já a Inglaterra ali, a cada 4,5, uma iria no gol, né? E sabemos que o Bento não fez nenhuma defesa milagrosa ou uma defesa considerável difícil no jogo, né? O Bento ele não foi muito ameaçado, o sistema defensivo do Brasil foi muito bem. Sabemos que no início do jogo, ali nos primeiros 5, 10 minutos, o Brasil ele teve dificuldade de conseguir sair jogando de trás, né? Fazer aquela transição da defesa para o meio de campo. Teve dificuldade, mas depois, com o tempo, passou dos minutos ali, 8, 10 minutos, o Brasil conseguiu se achar no jogo e o jogo do Brasil começou a fluir, né? Jogadores que atuam na Premier League começaram a aparecer muito bem ali. João Gomes, Paquetá com espaço fenomenal. Bruno Guimarães também, que jogou demais. E é que se a gente for olhar aqui a escalação inicial, os 11 iniciais, se a gente pegar o trio de ataque, Vini, Rodrigo e Rafinha, o trio de ataque é da La Liga. É isso mesmo, o trio de ataque, Campeonato Espanhol. Meio de campo, Premier League. E o sistema defensivo tem uma mescla bem grande aí, né? Campeonato Português, Campeonato Francês, e Campeonato Italiano e Campeonato Brasileiro, né? Então, o sistema defensivo tem 4 ligas diferentes, né? 4 ligas diferentes. Meio de campo, Premier League, trio de ataque, La Liga, né? Então, a gente faz essa comparação aí, mas sabemos que o Brasil jogou muito bem. A Inglaterra teve alguns desfalques, como Saka, Harry Kane e outras coisas aqui. Mas teve Phil Foden, Bellingham, Walker, Pickford aí, o Denis Maguire também, né? Tem o Stones, que é um bom zagueiro, sim. Acho que é Declan Rice, uma parada assim, o volante do Arsenal. E joga uma barbaridade também, né? Então a seleção da Inglaterra, que não perdia 10 jogos já, né? Tinha um bom retrospecto, né? Habilidade até enfrentar o Brasil perder, né? O Brasil jogou, gostei muito da atuação do Brasil. Sabemos que contra a Espanha lá, o Dorival deve mexer, não sei se ele vai deixar o mesmo meio de campo, né? Mas deve mexer. Inglaterra e Espanha são seleções completamente diferentes, estilo de jogo completamente diferente. E até terça-feira, né, acho que o Dorival deve pensar em uma coisa
para escalar a seleção de uma maneira diferente, né? Possivelmente, a primeira mudança que eu vejo, tira o Rafinha e bota o Endrick, né? Que possivelmente pode ser o trio de ataque do Real Madrid futuramente, né? Ou na próxima temporada. Caso o Mbappé chegue, aí já é outra história, né? Mas o Brasil venceu, convenceu e quebrou um tabu aí, já quebrou um tabu de não sei quantos anos, aí, quantas décadas que não ganhava lá no estádio do Wembley, né? O famoso mítico estádio Wembley. Né? Mas é isso aí, tamo junto. E na tua opinião, qual foi o melhor jogador da seleção brasileira nessa partida? Eu fico com o Paquetá e o Fabrício Bruno jogou bem. Eu discordo do Mauro e o Fabrício Bruno, para mim, jogou uma boa partida. Pura também.